Fala aí, galera do canal Saber e Fazer. Galera, desde o início eu já peço a você que assista esse vídeo até o final. Não deixe de dar o seu like, deixar o seu comentário, tá? Porque o assunto que nós vamos tratar hoje é de interesse brasileiro, sobre o conflito que está havendo na Ucrânia. Não pule, não passe, pois pense que o Brasil vai ficar de fora. Eu não estou falando que ele vai entrar na guerra, mas você vai sentir as sanções, né? Lembrando que a Rússia é um parceiro econômico brasileiro, a China é um parceiro econômico brasileiro. Então não pule esse vídeo, que é um vídeo de extrema importância, tá? Tem muita gente que não leva a sério e nem quer saber desses problemas geopolíticos, né? Apesar que eu não entendo muito de geopolítica, né? Mas eu deixo aqui me expressar a minha opinião. Eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Desde quando a Alemanha, a Rússia já vinha ameaçando, né, invadir a Ucrânia, né, há bom tempo, há um bom tempo. Putin, desde 2014, já vem planejando isso. Inclusive, as sanções que foram impostas à Rússia não vai ter tanto efeito, porque Putin tem uma reserva de dólares que foi convertido em ouro muito grande, tá? Então ele tem como se manter por muito tempo, tá? Até essa crise abafar. Mas o que eu quero trazer com isso? Eu quero dizer é o seguinte: hoje você olha para o Brasil ele está sucateado nas Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras estão sucateadas, né? Desde que o mundo é mundo, desde a época do Egito, quem tinha a melhor tecnologia em armas dominava a economia e os poderes, né, sociais, e fazia, naquela época, fazia-se até escravos, né? Capturava aquela região e aquele povo se tornava escravo. Mas não é isso, nesse mérito que eu quero entrar. Eu peço para vocês ativar o sininho para quando eu fizer vídeo chegar notificações e compartilhar esse vídeo. Vocês já pararam para pensar que o Brasil assinou um tratado de não arma nuclear? O Brasil ele não pode fazer arma nuclear porque ele assinou um tratado. Outros países do mundo não podem ter arma nuclear. Nós, graças a Deus, né, nós não fazemos fronteira com nenhum país da OTAN. Não fazemos fronteiras com nenhum país da OTAN. Mas o que está por detrás de todas as invasões e guerras, porque eu não chamo o que está acontecendo na Ucrânia de guerra, né? Porque a Ucrânia não tem um poder bélico para bater de frente com a Rússia. Os países que estavam de olho, entre aspas, aí, na Ucrânia, né, querendo utilizar-se da Ucrânia para fazer frente ao poderio russo, à economia russa e chinesa, né, dentre eles os Estados Unidos, um país que nunca teve uma bomba estourada dentro do seu território. Ele faz guerra no território dos outros, na casa dos outros, mas na casa dele nunca teve guerra, tá? Não estou aqui criticando nenhuma nação, mas eu estou deixando bem claro a minha opinião. Então nós temos aí 5 potências que nasceram no fim da Segunda Guerra Mundial, e essas potências elas podem ter bombas nucleares, né? Poderio bélico de última geração, mísseis de cruzeiro de longo alcance, né, ameaçando vários países. Ou seja, amigo, você que está com revólver na cintura, o cara que está desarmado, ele vai abaixar a cabeça para você. É o que está acontecendo hoje dentro do nosso país, dentro da nossa civilização, né? São potências econômicas como China, como Estados Unidos, como França, Inglaterra. A Alemanha está sucateada, né? Mas
não deixa de participar da OTAN, então ela tem o apoio ali da OTAN. Então esses países dominam o mundo. Dominam o mundo. O que Putin está fazendo é correto? Não, não é correto. Mas eu pergunto, cadê os interessados na Ucrânia? Porque era por dentro da Ucrânia, né? Assim como na Síria, que passava o gasoduto da Rússia. Tudo é por questões econômicas e por questões financeiras, né? Agora você vai ver uma corrida armamentista no mundo. Se prepare, porque países pequenos como Ucrânia, ou mesmo países continentais como o Brasil, mas países que se dizem anti-guerra, países que se dizem totalmente contrário, tem uma política, né, de boa convivência e harmonia, eles estão em risco. Nós estamos em risco. Vou começar pela questão econômica. O Brasil vendia e vende, né? Mas vai ter os embargos. Se o Brasil não quiser participar, ser uma pessoa não bem vista pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela União Europeia, ele não vai poder fazer mais comércio com a Rússia. Lembre-se que o Brasil participava do BRICS. A China, por sua vez, eu não sei como vai ficar essa questão, mas a China, ela meio que apoia ali o Putin, tá? Então, automaticamente, o valor do petróleo, a começar por aí, o valor do petróleo vai disparar. Nós já estávamos pagando uma média de R$7 na bomba. 7, alguns lugares passava até disso. R$7 no preço do combustível. E o combustível aumentando, os alimentos aumentam. Ah, mas o Brasil ele é autossuficiente em alimento, ele tem 3 produção anual, beleza. Mas a economia brasileira vai se derrocar, porque os maiores compradores, os Estados Unidos, por exemplo, ele vende carne. Ele é concorrente do Brasil no mercado, né, da carne bovina. Ele é um concorrente. E os países asiáticos eram os que mais compravam carne do Brasil. Com esses embargos, o Brasil vai vender para quem? Para os Estados Unidos, que vende carne? Ele vai ter que procurar um outro cliente, assim dizendo, né? Me desculpe a forma de expressão, um outro cliente. E isso vai trazer prejuízos à economia brasileira. Hoje a guerra na Ucrânia é por questões territoriais, né? Tá ali a questão da OTAN, que estava querendo se aproximar bastante da Rússia, né? E a Rússia interviu. A ideia do Putin, na verdade, é trazer novamente aquele território da antiga União Soviética, vamos ser claros, né? E formar uma coalizão russa, né? E se tornar uma potência. Uma guerra nuclear hoje seria uma catástrofe mundial, né? Mundial. São bombas com poderes de destruir aí, vamos botar aí toda a cidade de São Paulo ou Minas Gerais, varrer, e depois as consequências, né? Chuvas radioativas e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? O Brasil está sucateado com as suas forças armadas. Estavam sendo feitos 2 submarinos nucleares no Brasil. Esses submarinos eram para guardar as reservas do pré-sal. Qual o interesse que pode ter essas grandes potências do Brasil? Uma, que é bem falada e todo mundo sabe: Amazônia. É por questão climática, é porque a Amazônia é o pulmão
pulmão do mundo. Mentira. As algas marinhas que são o pulmão do mundo. Para quem não sabe, quem não precisa acreditar na minha palavra, é só dar um Google e buscar. As algas marinhas são as produtoras de oxigênio no mundo. Mas embaixo da Amazônia tem uma riqueza muito grande, sem dizer a biodiversidade. O Brasil, ele tem 98% da liga que compõe os metais, nióbio, grafeno. O Brasil ele tem petróleo. O Brasil ele tem tem terra produtiva, 3 produção de safras anuais. Nós precisamos de fertilizantes da Rússia. É sim, porque nós não temos uma política brasileira, né? Nós não temos administradores brasileiros que incentive a ciência no Brasil, a tecnologia no Brasil, a tecnologia militar, assim como a Embraer, metade dela foi privatizada, né? Uma coisa que são poderes, são áreas que não pode estar em mão de outro. Banco Central não pode estar na mão de outro país. Setores de tecnologias armamentistas não pode estar na mão de outros países. E o Brasil tem capacidade de ser autossuficiente. Agora me pergunto aqui, de repente esse vídeo nem vai ser monetizado, não estou nem aí, mas vai ficar salvo. Por quê? Porque a ONU permite que 5 países, me desculpe se eu estiver errado, 5 países sejam potência nuclear e o Brasil ele não possa ter, quiçá, uma única bomba nuclear para falar assim: amigo, se você jogar uma bomba no meu território, eu jogo no seu. Você sabe por que os Estados Unidos ainda não invadiu a Ucrânia? Porque isso geraria a Terceira Guerra Mundial e com consequências que ninguém pode prever. Os Estados Unidos não quer uma bomba nuclear dentro do seu território. Os Estados Unidos nunca recebeu uma bomba, eu não estou falando nem nuclear, uma bomba balística dentro do seu território. Os Estados Unidos ele faz guerra dentro do terreno dos outros. É um país que vive de especular a economia de outros países, né? É capitalista? Eu não digo que os Estados Unidos é capitalista. Ele explora outros países, ele vive de exploração de outros países. Na época da presidente Dilma, a Dilma estava sendo o Brasil estava sendo grampeado nas questões tecnológicas. Que direito dá aos Estados Unidos de fazer isso com qualquer um país? Aí eu pergunto, onde está a ONU? Para que foi criada a ONU? Eu prego sim, extinção de bombas nucleares em massa. Assim como o Brasil deu início, vieram americanos aqui na época de Angra 1 para poder saber se o enriquecimento do urânio era um enriquecimento para a geração de energia ou se era para a criação de uma bomba nuclear, né? Sem dizer a questão das armas químicas que esses caras detêm. Então o poder econômico mundial está baseado na mão de 3 potências hoje: China, Rússia, Estados Unidos. Aí entra a Inglaterra, a França, pelas beiradas, comendo pelas beiradas, né? A União Europeia é um exemplo disso. Os Estados Unidos ele não faz parte ele faz parte da União Europeia, mas ele não faz parte daquela geografia da Europa, mas ele estava incluído dentro da questão europeia. Por quê? Uma grande potência, uma potência nuclear. Ou seja, quem não quer ter um amigo que vai te defender na hora do risco? Você está me entendendo? Mas por que você próprio não se defende? E o sucateamento das Forças Armadas brasileiras,
bota em risco a soberania nacional. Bota em risco a soberania nacional. Não vem com essa que tanques de guerra e meia dúzia de aviões vão fazer frente a potências nucleares. O Brasil tem que se tornar uma potência, assim como os outros países. A exemplo disso, Venezuela. A Venezuela ela vem se armando cada vez mais. Cada vez mais ela vem se armando. E isso é um risco iminente para o Brasil. O Brasil está estagnado, parado, e a Venezuela se armando até os dentes, com financiamento russo, né? E o Brasil parado. Mas fazer o quê? Nem os hospitais brasileiros funcionam, que dirá as Forças Armadas. Aí eu pergunto, por que o nosso presidente deu esse grande aumento aos militares? É para ter o apoio armamentício, mas o apoio armamentício das Forças Armadas em qualquer questão política brasileira. Por que ele não investe de fato para a proteção nacional, para a soberania nacional? Né? O Brasil, na América Latina, ele desempenha um papel primordial. Primordial. Né? Aí você vê Putin invade a Ucrânia, já tomou a capital de Kelvin. Tanques de guerra, eu vi um tanque de guerra, um senhor ia passando com um carro, o tanque de guerra virou e passou em cima do carro do cidadão ucraniano, um civil. Será que tem que esperar acontecer uma tragédia para poder o governo brasileiro tomar alguma atitude? Creio eu que não, né? Eu creio que não. Galera, me desculpem aí, mas fica essa visão. Por que alguns países podem ter armas nucleares, armas de destruição em massa, e os demais não podem? Porque eles querem dominar a economia mundial e nós sermos gado de manobra. Assim como está sendo com o preço do combustível no Brasil, tarifado em dólar. 60% da Petrobras, ela pertence ao governo. E o governo está atendendo às especulações internacionais, taxando a gasolina em dólar e desvalorizando assim a nossa moeda. Desvalorizando assim a nossa moeda. O que é a nossa gasolina? Bom, ele quer vender, quer exportar gasolina, que exporte em dólar. Venda para os seus brasileiros em reais. Faça frente aos países internacionais. Bota o barril de petróleo que chegou ontem a R$105 para fora. Pegue o projeto do Comperj e a refinaria que estava sendo feita na Bahia, que era para refinar o petróleo extraído do pré-sal, se bem que o pré-sal ele já foi fatiado, já foi todo retalhado pelo atual governo, né? Para as grandes companhias americanas e chinesas também. Por que não taxa a gasolina dentro do nosso território em reais? Por que ele não faz duas tabelas de preço? Uma internacional e uma tabela interna. Mas eles não vão fazer, porque tem que atender as grandes potências. Porque se você não atender as grandes potências, você fica na mira, na alça de tiro das grandes potências. Porque eles têm poder bélicos. Eles têm poder de cair aqui com as quatro patas e tomar o país. Tomar o país, fazer conforme já fez com vários outros países aí, no Oriente Médio mesmo. Na época, lembra de Saddam Hussein? Que Saddam Hussein tinha armas químicas, vão me invadir. Botou um governo que fazia a jogada dos Estados Unidos. Vamos explorar ali, meu amigo, vamos sugar. E depois deixa o país destroçado. É igual um vampiro, suga bastante o sangue, quando não tem mais sangue, larga a carcaça. Assim as grandes potências, não só os Estados Unidos, fazem. Vem para dentro do território, suga e larga a carcaça. Me desculpa aí, galera, eu não entendo muito de geopolítica,
Mas eu não poderia ficar calado diante do que está havendo na Ucrânia. Eu pergunto, cadê os países que estavam com interesse na Ucrânia? Não era para favorecer a Ucrânia, estavam querendo utilizar-se da Ucrânia. Agora estão botando tropas na fronteira da Polônia. E não pense que tá fácil sair da Ucrânia, que não tá não. Você clicar aí, você vai ver vídeos aí com cercas aí, soldados poloneses atirando gás de pimenta em cima dos ucranianos, tá? Então países que não têm forças armadas capazes de fazer frente a essas grandes potências, eles podem sofrer uma retaliação a qualquer momento. Galera, eu espero que você tenha assistido esse vídeo até o final. Faça aí o seu raciocínio, deixe seu comentário, tá? E divulgue esse vídeo nas suas redes sociais. Pode utilizar do vídeo, tá? Tá autorizado aqui, pela minha palavra, tá autorizado. Em cima desse vídeo você pode especular e fazer outros vídeos, tá ok? De pontos que às vezes passou batido aqui e eu não toquei. No demais, um forte abraço, obrigado por ter me assistido. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho, tá? Agora, não pense, galera, que esse conflito não vai trazer problemas para o Brasil, que vai. Vai trazer, sim, tá? A economia e a comida brasileira vai subir e muito. Espera que vocês vão ver que eu estou falando aqui é verdade. Um forte abraço.